Cristo, Pai, entra em tua santa e maravilhosa palavra, presença, Senhor. Ô Espírito Santo, Pai, toma posse dessa palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a palavra se encontra em Lucas capítulo 15, versículo do 11 ao 20. E disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, a qual desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos naquela terra, o qual mandou para os seus campos se apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? E levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e moveu-se de íntima compaixão, e correndo-lhe, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Irmãos, aqui mostra o amor que o pai tem pelo filho, porque o filho pediu a sua parte de herança, e o pai, ele deu o seu filho. Mas Raíssa, por que o pai, ele deixou o filho embora? Porque é a escolha do filho. Infelizmente, esse filho tem um livre-arbítrio. O pai, ele sente a dor do seu filho partir, ele sente. Só que ele não impede que o filho ele vá embora. Ele fica: olha, você pode ir, mas você sabe o caminho de retornar para a casa de teu pai. Você sabe o caminho certo a seguir. Ou seja, então quando o filho ele distanciou do pai, ele pereceu fome, ele entrou realmente numa desgraça. Ou seja, Raíssa, o que você quer dizer com isso? Quando nós se afastamos da presença de Deus, nós vivemos de uma maneira que não é agradável. Nós passamos necessidades fora da presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem conduz a nossa vida. O Espírito Santo, ele quer sempre o melhor para a nossa vida. Ou seja, irmãos, quando o filho pródigo, ele sai da casa de seu pai, ele vive uma vida totalmente desgraçada. Por quê, Raíssa? Porque saiu da presença do Espírito Santo. O pai, ele ama o seu filho. O pai quer sempre ver o bem do seu filho. Só que, infelizmente, tem o livre-arbítrio. Ou seja, ele pode sair da presença de seu pai quando quiser, ele pode sair da casa de seu pai quando quiser, porque o seu pai, ele não força a ficar na sua casa, porque ele sabe o caminho que deve a seguir, ele sabe a palavra que o pai dá. Ou seja, ali é uma escolha do filho. Ou seja, o filho pródigo, ele escolheu sair da casa de seu pai. Só que o pai, ele nunca foi atrás de seu filho, porque ele sabia que o filho, ele sabia o caminho. Mas quando o filho pródigo, ele se arrepende de seus pecados, ele se arrepende verdadeiramente, ele vem ao encontro de seu pai e fala: Pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, pequei contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai, ele olha para o seu filho, ele vai ao encontro de seu filho e fala: olha, traga alparcas, traga vestes novas, traga tudo que for necessário, porque este meu filho, ele estava morto, mas ele reviveu. Ou seja, irmãos, muitas pessoas pensam que quando uma pessoa ela se desvia, quando retorna à casa de seu pai, o pai ele vai abandonar o filho, mas não, o amor de Deus é imenso, irmãos, porque quando um pecador ele se arrepende verdadeiramente de seus pecados, Deus fica assim: ó, vem meu filho, vem que eu te abraço, vem que eu te acolho, vem que eu te amo, meu filho. Sabe por quê? Porque um filho pode abandonar o pai,
mas o Pai nunca abandona o seu filho. É assim como Deus faz conosco. Nós podemos pecar, nós podemos se arrepender, mas o Senhor Jesus, Ele nunca deixa de nos amar, porque o seu amor é imenso para conosco. Ele deu o seu único filho para nos salvar. Ou seja, irmãos, Jesus, Ele te ama, Ele quer te ver salvo, Ele quer te conceder a salvação. Então nós temos o dever de seguir a Jesus com amor, de fazer a obra do Senhor Jesus com alegria. O tema de hoje é o amor de Deus. O amor de Deus é grandioso, irmãos. Vocês não imaginam o quanto Deus se entristece quando uma alma é desviada, quando uma alma ela se perde. Olha, entendam uma coisa: filho pródigo é diferente de ovelha, irmãos. É totalmente diferente, porque o filho ele sabe retornar à casa de seu pai, a ovelha não. Raíssa, mas na Bíblia fala que o pastor ele vai buscar a sua ovelha que se perdeu. É a ovelha. O filho pródigo ele sabe o caminho de retornar para a casa de seu pai. A ovelha não. A ovelha ela se perde. O pastor tem um dever de ir buscá-la. Mas o filho pródigo não, porque é o filho pródigo que tem que retornar. Porque o filho pródigo, ele sai com rebeldia, ele bate o pé e diz: olha, eu vou sair da sua casa, olha, eu não quero mais saber de você. O filho pródigo, ele é rebelde, mas a ovelha não. A ovelha ela se perde, ou seja, é o pastor que deve buscar, mas o filho pródigo não, porque ele saiu com rebelião, ou seja, é o próprio filho pródigo que tem que retornar à casa do Senhor Jesus e com o coração totalmente arrependido, um coração puro, um coração limpo e um coração humilde, para também aceitar a repreensão de seu pai, porque Deus ele é amor, mas também Deus é justiça, ou seja, passa por um período de repreensão, vamos se dizer assim. Deus, ele perdoa na hora, assim que uma pessoa retorna. Só que ainda tem o tempo de se purificar, ver se realmente ele teve um arrependimento verdadeiro. Ou seja, irmãos, resumindo a história, para quem se perdeu, é hoje que o Senhor Jesus ele está te encontrando. Para o filho pródigo, volta para a casa de seu pai, retorna para a casa de seu pai, porque este mundo não tem o que te dar. Para o pessoal também de casa que está sendo gravado, olha, Raíssa, eu me identifico com a ovelha perdida. É hoje que o Pai ele está te achando, é hoje que o Pai está te encontrando, então retorna à casa do Senhor Jesus. Raíssa, eu me identifico com o filho pródigo. Olha, volta para a casa de papai, porque este mundo não tem o que te dar. Deus ele te ama, Deus ele te acolhe. Se arrependa de seus pecados, retorna para a casa do Pai, porque ele já está à porta. Não perca a sua salvação, não perca. Guarde a sua salvação para assim você subir aos céus, irmãos, porque este mundo não tem o que nos dá. Então essa é a minha palavra. Agradeço a minha rica oportunidade. Quero passar